Ministro, então, o governo está preparando um pacote aí de medidas. Como que é isso? Você pode explicar um pouquinho melhor? Olha, as únicas medidas que estão sendo preparadas para levar ao conhecimento do presidente, que seria hoje, mas em função do falecimento do Mujica, passou para a semana que vem, são medidas pontuais, né, para o cumprimento da meta fiscal, como nós fizemos no ano passado. Em julho do ano passado, nós tomamos uma série de medidas para o cumprimento da meta. Esse ano também nós estamos identificando onde estão alguns gargalos, alguns problemas, tanto do ponto de vista da despesa quanto da receita, e vamos apresentar para o presidente. Não dá nem para chamar de pacote, porque são medidas pontuais, nenhuma de escala, né, voltadas exclusivamente para o cumprimento da meta fiscal. Então, não tem... Isso que está circulando, eu não sei nem qual é o interesse disso. Porque assim, o Wellington já falou, não tem demanda, estudo, pedido de orçamento para o MDS. Zero. Não está em cogitação. O orçamento do MDS é esse que está consignado. Não há, da parte do MDS, pressão sobre a área econômica para absolutamente nenhuma iniciativa nova. Isso vale para os demais ministérios também. Não há demanda de espaço fiscal para projetos novos, né? E é isso. Eu vim esclarecer isso porque eu estou vendo circular uma série de coisas que não procedem. Então, a Bolsa Família segue como está, só para deixar procede? claro. Então, quais são as medidas? Os Isso que não está claro. O que exatamente está em estudo? Eu não vou poder adiantar para você antes de falar com o presidente da República, mas são questões pontuais para o cumprimento da meta fiscal. Não vai aumentar, não vai aumentar o Bolsa Família ano que vem para 700, então? Não tem estudo, não tem demanda, não tem pedido, não tem nada. Vocês ainda vão mandar o orçamento ano que vem. Já não sabe ou não se vai aumentar ou não? Você quer ajudar ou quer... Não, eu quero uma resposta. Eu estou dando uma resposta para você que não tem estudo, não tem demanda, não tem nada. O orçamento do ano que vem não está sendo nem discutido ainda. Estou discutindo meta fiscal desse ano. Aí você me perguntar, em 2030 vai ter alguma coisa? Eu vou falar, não sei. Está bem perto, né, mesmo? Não está bem perto. O orçamento vai para o Congresso em agosto, ele nem começou a ser discutido. As pressões, as dificuldades, nem começaram a ser discutidas. Não tem nenhum estudo a respeito. Agora, se quer inventar um problema para ajudar a especuladora a ganhar dinheiro, aí o problema não pode ser meu, né? Eu estou aqui para esclarecer que o orçamento de 2026 nem começou a ser discutido. Ele começa a ser discutido no final de junho, começo de julho. O que está sendo discutido agora são medidas muito pontuais para o cumprimento de meta fiscal. Isso que está pautado para as reuniões que vão acontecer a partir da semana que vem. Ponto. Não tem nada de outra coisa sendo discutido. Mas a questão envolvendo Vale Gás procede via MP? Vale Gás, qual foi a questão que foi discutida com o MME e pacificada pelo presidente da República? Qualquer que seja o desenho, ele tem que constar do orçamento. Não tem nada extra-orçamentário. Tinham duas pendências que foram discutidas, Pé de Meia e Vale Gás. Vale Gás nem chegou a ser votado na forma como foi originalmente proposto, né? A proposta foi alterada para ser uma rubrica orçamentária. E o Pé de Meia, depois da discussão com o Tribunal de Contas da União, tem um acórdão que vai ser respeitado pelo governo. Nós temos 120 dias para mandar para o Congresso um novo formato, de acordo com que está se esgotando, por sinal, no formato pedido pelo TCU, houve acordo com o governo. Nós podíamos ter questionado, nós não questionamos, e vai na peça orçamentária de 2026. Ministro, dentro dessa gente cumprir a meta, qual vai ser o tamanho do corte que os senhores vão implementar nesses meses aí? Eu vou despachar com o presidente as medidas necessárias para o cumprimento da meta e elas vão ser anunciadas assim que ele autorizar. E vai constar, por exemplo, a questão do Pé de Meia já agora no próximo trimestral? Já vai ter
alguma questão nessa... Não, nós estamos formulando a lei no prazo que foi determinado pelo TCU. Eles deram um prazo de 120 dias, nós vamos cumprir o prazo. Mas só bloqueio no orçamento mesmo, não corte, na realidade. Bloqueio que vocês vão fazer semana que vem. Sabe o tamanho já, não? Vai ser tudo que vai ser, todas as medidas que forem tomadas terão o mesmo tipo de procedimento do ano passado. Nós vamos cumprir a meta. Tudo vai ser feito para o cumprimento da meta. Mas, ministro, sobre o pacote, eu sei que o senhor não pode explicar, detalhar as Não medidas. existe pacote. Sobre as medidas que o senhor citou. Não existe pacote nenhum sendo discutido. Mas essas medidas, algumas representam aumento de despesa e outras são ajustes. O que significa? Você conhece suficientemente o arcabouço fiscal para saber que eu tenho um teto de gasto e tenho que cumprir a meta com receita. Então, eu trabalho na receita e na despesa. Acabou a farra que existia no passado recente de que você tinha um teto de gasto e a receita desmoronava sem ninguém tomar providência. Hoje você tem que atuar nas duas pontas. Nós estamos desde o começo do governo atuando nas duas pontas. Atuando na despesa com o teto de gasto e atuando na receita para que a meta fiscal seja cumprida. Não tem outra fórmula, não tem nenhuma novidade. É o arcabouço fiscal tal como ele foi proposto, aprovado, celebrado. Eu não entendo por que ficam querendo gerar um tipo de ruído que só interessa a especulação, não interessa a ninguém. Agora, se eu estou dizendo que, reiterando aqui, que as medidas que serão tratadas com o presidente a partir da semana que vem são para o cumprimento da meta, ponto. Não há discussão a respeito. Ministro, De acordo com as regras estabelecidas por lei complementar, que são absolutamente Mas então claras. são de arrecadação e de corte de despesas? Tem um dos De dois? acordo com as regras do arcabouço fiscal. E tem um impacto já tem um impacto previsto? Queridos, Ministro, eu estou tentando ajudar. Com relação à questão do crédito para conseguindo. trabalhadores, né, na verdade, para motociclistas, entregadores e tudo mais, que o próprio ministro Luiz Marinho tinha dito que já estava conversando, o Dario teve lá com os presidentes da Caixa. Não tem desenho fechado sobre isso. Não é? Não tem desenho fechado sobre isso. Então, isso são análises corriqueiras dos ministérios. Isso não vai agora para o presidente? Não tem pacote para a semana que vem, a não ser esse que eu estou anunciando. Não existe pacote. Existe um conjunto de medidas que são corriqueiras da administração séria que está sendo feita de cumprir aquilo que foi combinado com a sociedade desde março de 2023. Nosso objetivo é só esse. Sei que está sendo exaustivo a gente perguntar sobre a questão do INSS, mas a gente... Para mim não é problema nenhum. Mas, assim, queria saber, né? A gente tem ouvido, inclusive, que pode ser que esteja dentro do próximo relatório bimestral, se a Previdência mandar, quanto que precisa e tudo mais. Mas queria uma avaliação do senhor. Não, nós temos que esperar para saber qual é efetivamente o tamanho do problema e o que não vai poder ser ressarcido por recursos das próprias associações. Que já é pedido de bloqueio de bens, é uma série de questões que quem fraudou que tem que pagar. Né? Obviamente que o Estado brasileiro tem que mediar isso para que as pessoas não sejam prejudicadas. Ok, nós não temos ainda a dimensão. O próprio INSS ainda não tem a dimensão. Agora, os dias estão correndo com trabalho. O ministro da Previdência e o INSS estão trabalhando para apurar rapidamente e levar para o presidente, para a área econômica, a real situação para que ela seja endereçada o quanto antes. Um crédito extraordinário é a última opção? Não começamos a tratar disso ainda porque não temos o volume de recursos necessário. Tem um prazo. Mas teria como aportar esse dinheiro para o INSS, se necessário. A determinação do presidente é que as pessoas prejudicadas sejam ressarcidas. Mas, para isso, a gente precisa saber quem, de fato, não autorizou, quanto a pessoa foi descontada sem autorização. Nós precisamos de um número. É nisso que o INSS está trabalhando. Assim que nós tivermos esse número, vai ter uma reunião para tratar do assunto. E vai ser endereçado oportunamente, da forma mais diligente possível, da forma mais rápida possível. Então, a nossa agenda para a próxima semana é cumprimento da meta fiscal, nas regras do arcabouço. Trabalhar teto de gasto e receita compatível com a meta
de resultado primário. Ponto. Não tem nada sendo discutido além disso, e as especulações sobre pedido do MDS são falsas. Não há demanda do MDS, não há pedido do MDS, não há estudo do MDS sobre esse tema. O orçamento de 2026 sequer começou a ser discutido. Isso vai começar em final de junho, começo de julho. É isso. Ministro, Ok? Obrigada. essa